Hoje vamos falar sobre o continente africano. A África é um continente que apresenta um território de cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, abrigando 58 países e alguns territórios. A história da África é marcada por uma grande diversidade e riqueza natural e também por um processo longo de escravização e de expropriação de seus territórios. Desde o século XVI, o continente africano passou a ser expropriado etnicamente, quando os colonizadores europeus buscaram no continente africano os escravos para povoar e trabalhar nas terras americanas. No século XIX, em virtude das crises de superprodução, a Europa, em 1884, numa reunião na cidade de Berlim, que foi chamada Conferência de Berlim, decidiu pela partilha da África. Esse processo foi chamado de neocolonialismo. O neocolonialismo, que foi a conquista das terras e dos povos africanos pelos europeus, foi revestido de uma missão civilizadora. Eles usaram a justificativa de que iriam levar desenvolvimento e prosperidade aos africanos, que na verdade eram considerados povos inferiores aos europeus, que tinham uma visão eurocêntrica e etnocêntrica sobre o mundo e sobre os povos. Por trás dessa missão civilizadora, os europeus estabeleceram na África fronteiras arbitrárias, que foram traçadas à revelia dos próprios habitantes daquele continente. Então os africanos passaram a plantar o que não comiam e passaram a viver em terras que passaram a ser emprestadas a eles, que eram os verdadeiros donos. O continente africano, ele tem um litoral muito pouco recortado. Isso se deve à sua formação geológica. Ele é predominantemente formado por rochas cristalinas, magmáticas ou cratônicas. Por isso que mesmo cercado por oceanos a leste, como o Oceano Índico, o Oceano Atlântico a oeste, o Mar Mediterrâneo ao norte e a confluência dos mares dos oceanos Índico e Atlântico, ele apresenta um litoral com a quase inexistência de penínsulas, de golfos ou de baías. Isso se deve à sua estrutura geológica magmática. A região africana, ela apresenta duas grandes subdivisões. A África do Norte, que é chamada de África Setentrional, e nessa porção se encontra o Maghreb, expressão de origem árabe que significa Terra do Sol Poente, que representa a última fronteira do mundo muçulmano no Ocidente. E ao sul, a África subsaariana, dominada por povos negros e grandes bolsões de miséria e pobreza social. Existe uma faixa de transição que preocupa a humanidade. Essa faixa de transição é chamada de Sahel. É a região da Terra onde se encontra o estágio mais avançado de desertificação, que está diretamente relacionado às atividades antrópicas sobre o continente. A África tem um relevo predominantemente planáltico. No entanto, em sua porção leste, predominam os dobramentos modernos, que são consequência dos movimentos orogenéticos. O Monte Kilimanjaro, o Monte Quênia e o Monte Ruwenzori representam as maiores altitudes desse continente, o que combina com a existência de uma gigantesca falha geológica que atravessa a África de norte a sul na sua porção leste, que é chamada de Rift Valley. No interior dessas falhas foram formados gigantescos lagos, Lago Vitória, Lago Tanganica, Lago Nyassa, são lagos de origem tectônica, em consequência dos movimentos orogenéticos que ali se encontram. Temos o continente que é chamado de continente espelho. Isso se deve à repetição de suas paisagens. A África é o continente mais tropical do planeta. É atravessado ao centro pela linha do Equador, ao norte pelo Trópico de Câncer e ao sul pelo Trópico de Capricórnio, o que vai fazer com que haja uma predominância de climas quentes do tipo equatorial na porção central do continente e do clima tropical que domina a maior parte do território. Mas também apresenta a presença de climas temperados, como o Mediterrâneo no extremo norte e no extremo sul, e a presença do clima desértico, onde no norte do continente o deserto do Saara, com cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados, é o maior deserto do mundo. E na porção sul e sudoeste, a presença de dois grandes desertos, os desertos da Namíbia e do Kalahari. Nós temos a África cortada por grandes rios, sendo o Rio Nilo
o maior rio do continente e o segundo maior rio do mundo. Apesar de ser o maior rio da África, o Nilo não é o que tem maior volume de águas. O maior volume de águas é o rio Congo, porque ele atravessa a região equatorial, que é a região com maior índice de pluviosidade. Na região equatorial do rio Congo, destaca-se a floresta equatorial do Congo, heterogênea, latifoliada, com plantas higrófilas e presença de um solo também lixiviado, assim como o solo da nossa Amazônia brasileira. A vegetação de savana circunda o domínio equatorial, que é uma vegetação que apresenta-se com 3 andares. Uma de um campo de ervas, que é a vegetação herbácea, a segunda de arbustos e a terceira de árvores. É uma vegetação espaçada, onde predominam os animais de grande porte, daí a riqueza da fauna africana. Temos também no continente uma diversidade socioeconômica muito grande. Apesar de a África do Sul ser o país mais industrializado do continente africano, o continente é marcado por grandes disparidades sociais, e isso é consequência da opressão e da conquista dos colonizadores sobre o continente. No norte da África estão o Egito, Líbia, Argélia, Tunísia e Marrocos, que se destacam como países do norte com predominância de população branca de origem árabe e religião muçulmana, enquanto que ao sul do deserto do Saara predomina a população negra. O que se viu na África com o neocolonialismo foi uma herança de pobreza e miséria, que justificam o subdesenvolvimento, elevadas taxas de mortalidade infantil, baixa expectativa de vida e países que se encontram no estágio inicial da transição demográfica. Então, de fato, o que era para ser uma missão civilizadora restou ao continente um rastro de pobreza e miséria. Tanto que, com a descolonização da África, que começou após o fim da Segunda Guerra Mundial, o continente se viu mergulhado em violentas guerras civis, porque além das fronteiras terem sido arbitrárias, na época do neocolonialismo, tribos rivais foram obrigadas a conviver no mesmo espaço e tribos inimigas foram separadas. Então, com a independência das colônias, a guerra civil tomou conta do continente em busca pelo poder. Bons estudos e até a próxima aula.